Olá gente, tudo bem? Voltei aqui para fazer um pequeno resumo para vocês. Capítulo 19 e capítulo 20. O capítulo 19 do livro Os Escolhidos, estudamos ontem, está falando quando Jacó voltou para sua região, onde já fazia muitos anos que tinha fugido. E ali, quando ele começa a habitar em Siquém com a sua família, os filhos já estavam criados, grandes a maioria, mas cresceram de forma rebelde. O pai não teve assim como dar uma boa educação firme para eles, porque o pai já tinha vivido um mau exemplo ali, casado com duas mulheres, tido filhos com outras concubinas ali, e era filho de um bocado de gente. E ele agora estava passando por uma situação muito difícil para educar esses filhos. E os filhos revoltados, com inveja uns dos outros ali, principalmente de José e Benjamim, que eram filhos de Raquel, a esposa mais amada de Jacó, por quem ele trabalhou 14 anos para casar. E José, por ser filho dela, ele o amava mais. Presenteava José, presenteou com uma linda túnica, né? Que era somente para pessoas de destaque que usavam uma roupa daquela. E agora começou a ter uma grande rivalidade, os seus irmãos mais velhos tendo inveja do irmão mais novo. Em Siquém teve ali uma grande desavença. Um dos moradores de Siquém ali conseguiu dormir com a filha de Jacó e atraiu ela para sua casa e acabou ali desonrando a família. E os filhos de Jacó não teve paciência para consertar a situação na conversa. Eles foram lá escondidos e mataram todas as pessoas ali de Siquém. E ali Jacó ficou com medo dos moradores atacarem eles. Para poder vingar, teve que mudar para outra região. Então os filhos já começaram aí a demonstrar o caráter assassino que eles tinham ali de vingança. Percebe agora o sofrimento de Jacó, do pai, ao ver esses filhos envolvidos nessas coisas complicadas, né? Envolvidos em assassinatos. Mas enfim, o capítulo 19 mostra que ele sentiu grande inveja de José, que venderam José como escravo. Mentiram ali para o pai, para Jacó, disseram que José foi atacado por um animal, levaram a túnica cheia de sangue. José foi vendido como escravo e levado para o Egito. E agora José, ainda jovem, desesperado, longe da família, longe do pai. E quando chegamos aqui no capítulo 20, que trata também da história de José, que foi o capítulo que lemos hoje, está mostrando o sofrimento de José naquela terra desconhecida. O menino que foi criado com o amor do pai, da família ali, agora não tinha ninguém por perto para ajudá-lo. Era um menino mimado, criado com o pai dando de tudo, né? Esses meninos aí que os pais dão tudo e crescem em berço de ouro, não trabalham, não tem dificuldade na vida. Essa era a vida de José. Imagina esse menino agora como escravo, de sofrimento, sem saber de nada, não sabia muita coisa da vida. E agora apanhava, como se diz o ditado, apanhava igual mala véia. E agora, sendo escravo no Egito, foi vendido para Potifar, o comandante das forças de Faraó. Mas José, um menino esperto, aprendeu também a temer a Deus desde criança. O pai ensinou os princípios ali. Ele lembrava da história do pai quando fugiu do irmão pedindo ajuda a Deus e Deus o protegeu. Lembrava da história do pai quando o pai passou a noite em oração, pedindo a Deus, clamando por socorro, e Deus o socorreu. E agora ele estava também numa situação difícil e clamava a Deus por socorro. E Deus também não esqueceu de José. José, trabalhando na casa de Potifar, se tornou muito próspero. A casa de Potifar enriquecia cada vez mais. E Potifar entendia que José era um instrumento de Deus
por isso que ele estava tendo tanto êxito ali. Potifar nomeou José como o principal administrador da sua casa. Abaixo de Potifar, que era o dono, estava José, o administrador. Potifar sabia somente da comida que ele comia, que estava na mesa. O resto, tudo José resolvia. As finanças, os negócios, compras e vendas, toda a administração era de José. Interessante, amigos, que o inimigo sempre está furioso com os servos de Deus. E o inimigo usou a esposa de Potifar para se aproximar de José. José, provavelmente um jovem bonito, e ali a esposa de Potifar sentiu desejos por aquele jovem. Começou a persegui-lo, tentando ter um caso com ele. Mas ele não poderia ser desleal a Deus. Ele chega a comentar assim: como posso eu pecar contra o meu Deus? Queridos jovens, nós devemos ter sempre Deus em nosso coração. As tentações no mundo de hoje não é diferente das que José enfrentou. Quantos jovens têm caído em tentações terríveis porque estão longe de Deus? José, a primeira coisa na vida dele foi pensar o seguinte: como cometerei tamanho pecado contra o meu Deus? Ele não estava falando dele, não estava falando de medo de Potifar, de nada. Apenas era fiel a Deus, queria fazer o que era certo, o que era correto aos olhos de Deus. Ele, por não deitar com a mulher de Potifar, a mulher o acusou falsamente e a situação dele complicou. A sentença dele foi ir para a cadeia. Potifar acreditava fielmente em José, mas para honrar o seu nome, a sua família, a sua casa, foi necessário colocar José na cadeia. Se ele desconfiasse de José, se ele acreditasse que José tinha atacado a mulher dele, provavelmente ele teria mandado executar José. Esse era o costume daquela época. Mas a prisão de José demonstra que ele confiava em José. Ele não quis tirar a vida de José. José foi crescendo ali na prisão mais uma vez. O livro de Salmos 105, 18 e 19 fala um pouquinho de José. Diz que José foi acorrentado pelo pescoço, os pés, machucaram seus pés na prisão, mas depois ele foi ganhando confiança, se tornou administrador daquela prisão. Quando Deus está no controle de tudo, por mais baixo que nós possamos cair, se nós não abandonarmos a Deus, Ele nos levantará. Assim como José estava no fundo do poço, acorrentado pelos pés e pelo pescoço, Deus o honrou, ele continuou sendo fiel a Deus. E o próprio Deus um dia disse assim na sua palavra: sede fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Olha a história de José, fiel no pouco. E o tempo foi passando, ele interpretou os sonhos ali de duas pessoas que estavam na cadeia. Um era o copeiro do rei Faraó, o outro era o padeiro. Tiveram dois sonhos aterrorizantes, estavam tristes e José interpretou os sonhos deles. E o sonho deu certo. O padeiro iria morrer e o copeiro voltaria a servir o Faraó. E quando o copeiro voltou, José disse para ele, para lembrar dele quando estiver lá trabalhando para Faraó: não esqueça de mim, conte minha história, que eu sou inocente. Quem sabe o Faraó aí não me ajuda a me livrar dessa cadeia. Mas o copeiro esqueceu. 2 anos depois, o Faraó teve um sonho atormentador e o copeiro lembra de José e fala para o Faraó sobre José, e o Faraó manda buscar imediatamente. Foi quando José chega e ali passa para ele o significado do sonho. 7 anos de fartura haveria no Egito e seguidos de 7 anos de seca. O Faraó deveria procurar alguém inteligente para poder reservar comida para os 7 anos de fartura. E o Faraó diz que na terra do Egito não existia ninguém mais inteligente do que o José. E nomeou José agora para ser o
o primeiro-ministro da terra do Egito. Abaixo de Faraó era José. Mas interessante ao estudar essa história, eu me emociono ao perceber tamanha fidelidade na vida de um jovem. Um jovem que saiu de casa, tinha tudo para se rebelar contra Deus. Não, Deus me abandonou, eu vou ficar nesse caminho aí não, Deus não fez nada por mim, fui vendido como escravo, fui para a prisão. Mas em meio às circunstâncias terríveis, José permaneceu fiel a Deus. Tem gente que afasta dos caminhos de Deus por nada. Uma besteira, uma dificuldadezinha, primeira dor que sente, já abandona os caminhos de Deus. Acusa as outras pessoas. José tinha tudo para acusar. Foi meus irmãos, ninguém fez isso por mim, Deus não fez nada, ninguém fez nada. Muitos afastam de Deus e acusam as outras pessoas, a circunstância, foi isso, foi os irmãos da igreja, foi minha família, foi isso, eu não vou mais por causa disso. José, independente de qualquer pessoa, independente de qualquer situação, ele permaneceu firme nos caminhos de Deus. Ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Assim também deve ser o nosso caráter, querido jovem, querido adolescente. Independente da situação que você estiver vivendo, independente do lugar que você estiver, independente do que alguém fez para você, se você permanecer fiel a Deus, se você estiver convicto da sua fé, nada te abalará, nada te destruirá, pois o Senhor dos exércitos estará cuidando de você. E se você for fiel no muito, a promessa de Deus é que você será engrandecido. E se você também for fiel no pouco, Ele diz que sobre o muito te colocará. Querido amigo, o meu desejo para você e para mim também, sejamos como José. Nos esforçamos para sermos fiéis a Deus. Em meio a qualquer circunstância, Deus deve ser exaltado por cada um de nós. Que Deus te abençoe. Que assim como os frutos na vida de José foram vistos por todos, sejam vistos também na sua e na minha vida. Grande abraço a todos vocês.